Eu gostei muito desse desafio que o pastor fez, né, das mensagens da cruz. E nós vamos estar iniciando hoje uma série de mensagens, irmãos, referente à cruz de Cristo. A primeira, eu dei um tema aqui: a cruz que divide os homens. Então é sobre isso que nós vamos comentar essa noite. Para falar sobre esse tema, nós vamos estar abrindo nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23. Iremos ler só alguns versículos, que é do versículo 32 até o versículo 35 por enquanto, tá? Lucas capítulo 23, do verso 32 ao verso 35. Aí eu estarei lendo o texto, irmãos. Levaram também outros 2 homens, que eram criminosos, para serem mortos com ele. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. O 34. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as roupas dele, sortearam. O povo, estando olhando, as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Até aqui, irmãos. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra. Fala, Deus, em nossos corações, ó Deus. Tenha plena liberdade no nosso meio, Senhor, e nos revela, Pai, tudo que o Senhor tem guardado no seu coração para nós nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui uma introdução de uma história que estava acontecendo. A Bíblia nos conta, né, que Jesus, depois de ter participado da ceia junto com os discípulos, ele sai da cidade de Jerusalém, onde ele se encontrava, e ele vai para o Getsemane, o jardim de Getsemane, que ficava ali no Monte das Oliveiras, aonde ele estava acostumado a ir orar com os seus discípulos. Era costumeiro Jesus estar lá com os seus discípulos. Essa saída de Jesus da cidade não foi uma fuga, não foi uma estratégia dele porque ele estava com medo dos inimigos dele. Jesus, ele não estava fugindo do que estava para acontecer. Ele já sabia o que estava acontecendo, o que iria acontecer, mas ele não sai para se esconder, ele sai para se preparar. Ele sai para ter um momento junto com o Pai. Ele não saiu dali do cenáculo para se afastar da cruz, mas com o objetivo de ficar mais próximo da cruz. Essa foi Jim Carson. Ele diz assim, que tendo se santificado para uma morte sacrificial, Jesus não muda os seus hábitos para escapar de um inimigo. Ele vai a um lugar onde Judas Iscariote poderia encontrá-lo. A Bíblia diz que chegando ali, ele chama Pedro, ele chama João, ele chama Tiago, e ele abre o coração dele. Ele fala: olha, minha alma está angustiada, fiquem aqui e orem comigo. E ele se afasta um pouquinho mais a distante, e ele começa a orar ao Pai. Ele começa a abrir o coração dele diante de Deus. Ele começa a falar com o Pai. O livro de Hebreus, no capítulo 5, no verso 7, ele nos fala, nos ensina que Jesus, ele fala ali um grande clamor diante de Deus. Ele faz um grande clamor, regado de lágrimas e suor. É um momento de angústia, é um momento de preocupação que Jesus está passando ali naquele momento. E ele chega até os seus discípulos novamente, e eles estão dormindo. E aí Jesus chama Pedro e fala: mas vocês não conseguem vigiar comigo algumas horas? Pedro, fica atento, vigiai, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. E novamente Jesus se afasta e volta a orar. E uma das palavras que Jesus coloca diante do Pai, abrindo seu coração, ele diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E ele ali abre o seu coração diante do Pai. Ele coloca ali todo o seu medo, toda a sua tristeza, toda a agonia que ele estava vivendo naquele momento. E novamente ele chega próximo dos seus discípulos e novamente eles estão dormindo. Aqui o texto eles nos fala que Jesus pela terceira vez se afasta deles, e novamente Jesus se coloca diante do Pai e fala:
se possível for, passa de mim esse cálice. No entanto, não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme a sua vontade. Então Jesus, depois de fazer essa oração, depois de abrir o seu coração diante do Pai, ele sai dali do Getsêmani totalmente restabelecido, irmãos. Ele se coloca totalmente restaurado, totalmente fortalecido para o que estava por vir. Ele se coloca totalmente forte porque ele primeiro abriu o coração diante de Deus, abriu diante de Deus aquilo que afligia ele, falou para Deus o que estava angustiando a sua alma, angustiando o seu coração. Ali naquele momento, o bendito Filho de Deus, ele toma a decisão de render-se incondicionalmente à vontade do Pai, de cumprir o propósito de Deus que já estava estabelecido. Jesus, ele não é preso no Getsêmani. Jesus, ele entrega a vida dele por amor de mim, por amor de você. Jesus, ele não é capturado numa surpresa, numa armadilha do inimigo. Jesus, ele entrega a vida dele, porque esse era o propósito do Pai desde o início. Ele voluntariamente entrega a sua vida para que nós tivéssemos uma vida. Ele entrega a sua vida para que nós pudéssemos viver em comunhão com o Pai. Nós estávamos separados de Deus, e é Jesus entregando a sua vida que nós podemos nos aproximar do Pai, de Deus. Jesus é levado para o Sinédrio. Ele é preso ali naquele momento e é levado para o Sinédrio. O processo realizado ali pelos líderes religiosos que tinham como interesse levar Jesus à morte era somente uma armadilha, uma tramóia que eles estavam fazendo para se sentir bem com eles mesmos, dizendo que eles estavam agindo dentro da lei. Então eles levam Jesus para o Sinédrio, aquele grupo se reúne e eles começam a julgar Jesus. Chamam testemunhas que eles mesmos haviam arrumado, e essas testemunhas começam a falar as coisas que Jesus não havia dito. Um falso testemunho é levantado. Aqueles homens se sentiam vitoriosos naquele momento, achando que eles estavam prevalecendo sobre Jesus. O que eles não entendiam é que eles simplesmente estavam fazendo parte do eterno plano que Deus já havia estabelecido. Eles ouviam as falsas testemunhas que eles haviam arrumado para falar de Jesus, e Jesus ali no Sinédrio é condenado com o crime de blasfêmia contra Deus, por se dizer filho de Deus. Aí só que esse crime é um crime religioso, apenas teológico. Para os romanos isso não implicaria em nada. Eles não teriam como levar Jesus à morte simplesmente com esse plano que eles haviam montado. Então novamente eles se reúnem e eles falam: olha, com essa estratégia nós não conseguiremos atingir o objetivo que nós queremos. Temos que arrumar outras acusações contra Jesus. E é aí então que eles montam um outro crime contra Jesus, que é a rebelião, dizendo que Jesus estava se rebelando contra Roma, contra César. E aí então pela manhã eles levam Jesus e dizem a Herodes que Jesus era um traidor, e eles acusam Jesus diante de Herodes, dizendo que ele era culpado de duas acusações: contra Deus, blasfêmia, e contra César, rebelião. Eles armaram todo um esquema para levar Jesus até aquele local, para que ele fosse julgado por Herodes, para ser julgado. No momento que ele chega ali, Herodes ele percebe a situação, percebe que aquilo que eles estavam montando era apenas uma intriga por inveja que eles sentiam pela fama de Jesus, pelo conhecimento de Jesus. Herodes zomba dele, porque Herodes esperava que Jesus fizesse algum milagre, que Jesus falasse alguma coisa para ele. Jesus ele fica calado, como um cordeiro levado ao matador, ele fica em silêncio, ele não abre a sua boca. Então Herodes manda ele de volta para Pôncio Pilatos e diz: olha, você resolve. Pilatos também já tinha percebido aquela armação e não queria condenar Jesus de imediato. Então ele começa a fazer o quê? Ele começa a arrumar desculpas. Olha,
Vamos fazer assim, eu vou açoitar Jesus, vou açoitar ele e depois eu solto. Mas os líderes religiosos daquela época diziam: não, você não pode fazer isso, porque o crime que ele cometeu é muito grave. Ele tentando se livrar daquela situação, ele fala: olha, como é um dia de festa, é a Páscoa, para nós é possível libertar alguém. Vamos fazer assim, vamos libertar, um prisioneiro. Vocês querem que eu liberte Jesus ou vocês querem que eu liberte Pilatos? Que eu liberte Barrabás? E eles vão e falam: libertem Barrabás e crucifique Jesus. Barrabás, irmãos, ele era um bandido condenado, ele era um homem mau, ele era um homem cruel, mas a inveja e a ganância que havia no coração daqueles homens, remetido, faz com que tudo aconteça para encaminhar Jesus para a cruz. Eles achando que eles estavam tendo êxito, porque eles achavam que a sua trama estava dando certo, mas tudo isso fazia parte do propósito de Deus. Então Pilatos manda que traga para ele uma bacia de água, e ele lava suas mãos e ele diz: não, estou livre do sangue deste inocente. E dessa forma ele entrega Jesus para ser crucificado na cruz do Calvário. Jesus estava com as suas forças físicas já esgotadas, ele já estava preso desde a noite anterior, ele já havia sido castigado pelos judeus, ele já havia sido cuspido, já havia sido torturado pelos romanos. Jesus já estava entre empurrões e chibatadas, todo machucado, todo ferido, e nesse momento ele ainda é obrigado a carregar a sua cruz pelas ruas da cidade, aonde as pessoas que há um dia atrás gritavam: Hosana, Hosana, Hosana ao rei, agora grita: crucificam, traidor, ele tem que morrer. Pessoas que estavam do lado de Jesus, que se diziam amigas de Jesus, agora estão condenando ele, estão contra ele. O verso 33 que nós acabamos de ler, ele diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e com ele 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Diante dessa cena, nós podemos imaginar naquele morro 3 cruzes foram colocadas. Jesus estava no centro. Havia uma outra cruz à sua direita e uma outra cruz à sua esquerda. Eu gostaria de primeiro tratar com os irmãos da cruz que estava no centro. Aquela cruz, irmãos, foi colocada no centro porque Jesus, ele era o Rei dos Reis. Jesus, ele foi colocado no centro porque ele era destaque, mesmo na hora da morte. Jesus, ele foi colocado ali no centro porque sem que aqueles homens que tramavam contra a vida dele soubessem, estavam cumprindo o propósito de Deus. Jesus, ele é a cruz que divide. Ele não é a cruz que divide quem é rico de quem é pobre. Ele não é a cruz que divide quem é partidário contra quem não é partidário. Jesus não é a cruz que divide aquele que é branco daquele que é negro. Mas Jesus, ele divide aquele que é salvo daquele que é condenado. A cruz que está no centro é a única forma que nós podemos encontrar de nos aproximarmos de Deus. Jesus, ele foi colocado naquela cruz com um objetivo único: salvar a minha e a sua vida. Ele se entregou por amor de mim e por amor de você. Não foi um acaso, não foi coincidência, ele não foi pego de surpresa. Ele entregou a sua vida porque ele nos amou. O propósito de Deus estava sendo cumprido naquela cruz que estava no meio naquela tarde. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Quando nós olhamos para a cruz do meio, nós encontramos Deus que se fez homem. Nós encontramos um Deus que viveu no meio de homens, que nasceu numa manjedoura de animais, não nasceu em um grande palácio.
Não andou por tapetes de veludo, andou em ruas de terra e todas empoeiradas. Jesus andava no caminho, curando, ajudando as pessoas a enxergar, ressuscitando os mortos. Ele estava ajudando aqueles que eram aleijados a andar. Jesus, em todo o período que ele esteve aqui na terra, ele somente fez a vontade do Pai. E naquela cruz colocada no meio, ele não estava fazendo outra coisa além da vontade do Pai, daquilo que o Senhor Deus havia colocado que deveria acontecer. O plano de Deus para que eu e você tivéssemos uma vida foi colocado naquela cruz no meio. Quando os inimigos de Jesus passavam por eles, o texto que nós lemos diz que zombavam dele. Mas uma tentativa do inimigo, talvez a última de um inimigo desesperado, fazendo com que Jesus recuasse da sua missão. Então começa a desafiar através da boca das pessoas, dizendo: se você é Deus, desce daí, salva você mesmo. Mas o propósito de Deus precisava ser cumprido. Era necessário que Jesus pagasse o preço pelas nossas vidas, porque se ele não tivesse sido levantado naquela cruz, hoje nós não teríamos acesso ao Pai. Nós não teríamos condições de alcançar a Deus pelos nossos esforços. O que nos dá caminho até Deus é simplesmente o sacrifício que foi feito naquela cruz. Naquela cruz, Jesus proclama: Tetelestai, está consumado. Naquela cruz, Jesus, ele informa: a minha missão foi cumprida. Isso tudo porque ele me ama, porque ele te ama, porque ele se importa com cada um de nós. Jesus entregou a sua vida por amor de cada um que está aqui presente. Nós precisamos, irmãos, anunciar esse evangelho, dizer para outras pessoas o sacrifício que foi feito na cruz não foi em vão, não foi o acaso. Jesus entregou a vida dele para que nós tivéssemos novamente conexão com o Pai. Quando nós olhamos a cruz que foi colocada do lado direito, diz que ali havia um ladrão. Havia um homem que durante um período da sua vida havia feito coisas terríveis para chegar naquela condição de estar sendo colocado numa cruz. Era uma pessoa que estava agindo às margens da lei, por isso foi condenada. Jesus era inocente, mas aquele ladrão que estava do lado direito, ele era um homem que havia feito durante muito tempo coisas que não agradavam a Deus e era ruim diante da sociedade. Mas quando esse homem ouve a seguinte palavra de Jesus dizendo: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que faz. Aquele homem que foi colocado na cruz do lado direito, ele se rende a Cristo. Ele não endurece o seu coração. Ele ouve a palavra de Cristo e aquilo o sensibiliza. E ele, por um momento, ele pensa: esse homem é verdadeiramente justo. Ele é verdadeiramente santo. Porque ninguém, estando numa condição dessa, acharia no seu coração sentimento de perdoar. Então ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Nós, quando ouvirmos a voz de Jesus, precisamos amolecer o nosso coração. A nossa vida não pode ser baseada pelas circunstâncias que nós vivemos. A nossa vida tem que ser baseada no posicionamento que nós temos. É a forma que eu determino e escolho de viver a minha vida que me diferencia de quem é bom e quem é mau. As circunstâncias vão vir sobre quem é bom, as circunstâncias ruins vêm sobre quem é mau. Mas o meu posicionamento determina que tipo de vida eu gostaria de levar. Aquele homem, no momento de aflição, no momento de dor, no momento de agonia, ele escolhe abrir o coração e deixar Jesus tomar conta na sua vida. E a Bíblia nos diz que aquele homem, pela sua atitude,
ganha o paraíso. Precisamos anunciar esse evangelho, irmãos, que o paraíso existe e que o paraíso é destinado para pessoas que abrem o seu coração para Deus, que confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não podemos nos esquecer que havia uma cruz que estava à esquerda de Jesus. Esse, ao contrário, zomba de Jesus, critica Jesus e diante das suas palavras ele fala: salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós também. Aquele homem não estava preocupado na salvação eterna que Jesus estava oferecendo. Ele estava preocupado apenas em resolver o seu problema, em acabar com aquela dor e acabar com aquela agonia. Ele estava somente pensando na parte material da vida. Ele não levava em consideração que a sua alma poderia estar correndo um grande risco, como estava correndo. A minha e a sua alma estava correndo risco ou pode estar correndo risco. Depende de que lado nós estamos diante da cruz de Cristo. Diante da cruz de Cristo, sobre a divisão que Jesus faz sobre aqueles que são seu e aqueles que não são seu, em que posição você está? É a determinação do seu coração diante de Deus, tomando uma posição que vai dizer aonde você estará quando tudo acabar. Esse Jesus que um dia veio como Salvador, ele vai voltar como juiz, e ele estará apto para julgar toda a terra. E ele vai dizer: olha, aqueles que me servem, aqueles que me amam, aqueles que me reconhecem, aqueles que me conheceram pela cruz, vem comigo, benditos de meu Pai. Aqueles que me negaram, aqueles que me insultaram, aqueles que não quiseram saber de mim, será lançado no fogo de enxofre ardente. Precisamos tomar uma posição, irmãos, diante de Deus. Nessa noite você tem o que para dizer para Jesus? De que lado você está? Você está do lado daqueles que amam a Jesus e foram salvos por Ele? Ou você está do lado daqueles que têm endurecido o coração e têm dito para Jesus: resolve meu problema físico, resolve meu problema instantâneo. Só o problema que me aflige nesse momento e para mim isso basta. Essa noite, Jesus nos desafia a tomarmos uma posição. Precisamos colocar as nossas vidas diante do altar de Deus. O sacrifício de Cristo não foi em vão. A nossa vida, irmãos, está firmada em Cristo, se nós entregarmos a nossa vida a Ele. Se nós o aceitarmos como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele transforma a nossa vida. Mas se nós mantivermos o nosso coração duro e quisermos seguir pelos caminhos da vida por nossa conta, nós encontraremos a condenação no final do túnel. A cruz que divide os homens entre salvos e condenados. A cruz que divide os homens entre os filhos de Deus e aqueles que não amam a Deus. A cruz que divide os homens convida você nesta noite para fazer uma escolha: vida ou morte, para onde você quer caminhar. Jesus Cristo tem um propósito nas nossas vidas. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Não permita que para você esse ato seja em vão, pois para mim já existe salvação. Que Deus abençoe a todos. Amém.